Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista da Itaperuna, e tenho esse canal aqui no YouTube, onde tenho visitado sempre, gravado vídeos, para, usando a palavra de Deus, trazer algum conforto, algum consolo e instrução para os nossos corações atingidos por essa crise de pandemia mundial, pelo isolamento social. Então, este é um meio pelo qual podemos nos comunicar, eu posso me comunicar com vocês e trazer alguma coisa boa da palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Os Verbos da Graça e está baseada em Isaías 55, versículos 1 a 7, que vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O profeta Isaías, ele usa aqui figuras da vida material, né? Água, alimento, está falando de dinheiro, está falando de trabalhar e gastar o produto do seu suor naquilo que não é pão, né? Está falando de uma aliança, de uma refeição saborosa, enfim, né? São figuras que ele usa para falar da graça de Deus. Esse texto, na verdade, é um convite de Deus para irmos a Ele, para o buscarmos, para nos voltarmos para Ele, para receber a sua graça maravilhosa. A graça de Deus, alguém já definiu, aliás, é a definição mais conhecida, é favor imerecido que Deus oferece ao homem pecador, que não pode de maneira nenhuma pagar pelos seus pecados. Por isso ele enviou Jesus Cristo à cruz do Calvário para pagar por nós a nossa dívida. Então, aqui nesse texto nós temos 3 verbos que podemos chamar de os verbos da graça. O primeiro verbo é venham. Venham vocês que têm sede. Vocês que têm sede, venham às águas. Esse é um convite que é muito comum na Bíblia, na palavra de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37, ele diz: todo o que tem sede, venha a mim e beba. Ele disse: eu sou a água da vida. Disse isso para a mulher samaritana
à beira de um poço de água viva, porque era uma fonte viva que brotava sem parar a água, mas Jesus dizia, essa aqui não é a verdadeira água viva, a verdadeira água da vida sou eu. E mais tarde, então, isso foi no capítulo 4, João, lá no capítulo 7, ele diz, todo que tem sede, venha a mim e beba. E lá no último capítulo da Bíblia tem o mesmo convite. Todos aqueles que têm sede, venham às águas e bebam. Todos os que têm sede de Deus. Isaías está falando aqui da sede da alma, da sede de paz, da sede de justiça, da sede de santidade, da sede de plenitude, da sede de conhecimento, da sede da verdade, da sede de alegria. Venham vocês todos que têm sede. E ele diz também, venham e comprem, vocês que não têm dinheiro. Eu não vou mencionar preço, eu não vou falar de preço, sem dinheiro e sem preço. Venham e comprem. Ele está usando aqui duas figuras da vida física, né, dos alimentos, vinho e leite, mas na verdade ele está falando da nossa incapacidade, da incapacidade do ser humano de satisfazer a Deus aquilo que Deus exige. Nós não temos como pagar, nós não temos como nos apresentar diante de Deus, porque o nosso pecado nos impede. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, não podemos nos apresentar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dom já é uma coisa gratuita, né? Então, quando se usa a expressão dom gratuito de Deus, é um pleonasmo, não é? Como se nós disséssemos que a neve é branca e o gelo é frio, né? Para enfatizar que realmente é de graça. Deus está oferecendo de graça a sua salvação. Ele oferece, não é, o seu próprio filho, a vida de seu filho, ele ofereceu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E essa é a outra palavra que nós temos aqui, né? Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis promessas prometidas a Davi. Então, Deus está nos convidando para uma refeição, para saborear o pão da vida. Por isso que ele diz assim, vocês viverão se vocês vierem a mim, se vocês derem ouvidos, se vocês escutarem. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Todo aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Assim como você beber da água da vida que é Jesus, jamais terá sede. Então, venham para terem vida. Vida verdadeira. Vida abundante. O próprio Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Vida em abundância quer dizer vida em plenitude, que nós podemos ter agora mesmo. Quando a Bíblia fala de vida eterna,
Quando Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, ele está dizendo de uma vida que ele pode nos dar agora, começa agora. Não é uma coisa que está lá no futuro, mas é agora que você tem essa oportunidade. O segundo verbo da graça aqui é busquem. Diz assim, busquem o Senhor, versículo 6, enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que coisa maravilhosa! Esse é o Deus da graça, que pode ser encontrado, que está perto. Na verdade, Deus é que nos buscou. Jesus contou aquela parábola da ovelha perdida para falar de um pastor que vai pelos desertos durante a noite na escuridão para buscar uma ovelha das suas 100 que ele tinha, uma ficou perdida lá no deserto, ele vai buscá-la. E isso é para ilustrar que Deus nos busca um a um. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Ele é que nos busca. Ele está perto. Ele está presente. Você pode agora mesmo encontrar Deus. Durante a minha vida de pastor, e foi vamos dizer, um longo ministério, não é? Eu batizei pessoas com mais de 60 anos, até com mais de 70 anos. Pessoas que buscaram o Senhor a vida inteira e só encontraram depois dessa idade. Mas puderam encontrar porque Deus sempre pode ser encontrado. Eles foram para outras fontes, como diz aqui, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, o seu suor naquilo que não satisfaz. Andaram por outros caminhos, que não são caminhos de Deus, mas finalmente conseguiram encontrar o Senhor, porque Deus pode ser encontrado. E também diz aqui, busquem o Senhor e invoquem-no. Invoquem-no. O verbo invocar significa clamar, chamar, pedir, convidar. Invocar aqui tem o sentido de tomar uma direção e tomar uma decisão, e ir de encontro a Deus e pedir que Ele nos salve. O apóstolo Paulo cita uma palavra do profeta Joel, diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na carta aos Romanos, capítulo 10. Um pouquinho antes, nessa mesma passagem, ele diz, se você crer no seu coração e se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então você será salvo. Isso é invocar, isso é pedir, isso é dizer para Jesus, Senhor Jesus, venha para o meu coração, venha para a minha vida, faça em mim a obra que só o Senhor pode fazer, de salvar, de transformar, de restaurar, de perdoar, de limpar o meu pecado. Busquem o Senhor, porque Ele pode ser encontrado, Ele pode ser invocado. E o último verbo da graça que nós temos aqui é voltem. Voltem. Diz aqui que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra de Deus diz que o homem precisa crer, se arrepender e crer.
E a palavra que tem lá na Bíblia para arrependimento é justamente dar uma meia volta. Quer dizer, você estava indo numa direção errada, né? Era um mau caminho, você estava com pensamentos errados e agora você faz uma conversão completa de 360 graus e volta para Deus. Daquele caminho que você tinha deixado, tinha abandonado ao Senhor, você volta. Volte, né, para Deus. Deixe o caminho que o afasta de Deus. É isso. Voltar para o Senhor é justamente como naquela história que Jesus contou do filho pródigo. Do rapaz que abandonou a casa do pai, pediu ao pai que lhe desse a parte que ele tinha da herança. Só eu sei que o senhor ainda não morreu, mas o senhor pode adiantar para mim? E o pai adiantou, e ele, com muito dinheiro no bolso, saiu pelo mundo, gastou aquilo tudo, acabou na miséria, numa terra distante, e lá ele se arrependeu de tudo e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E a palavra de Deus, a história que Jesus contou, diz que o filho ainda vinha longe no caminho, o pai avistou e correu de encontro a ele e o abraçou. O filho estava sujo, maltrapilho, com as roupas imundas e velhas, e ele estava descalço, mas o pai o abraçou, o beijou, o levou para dentro de casa e o restaurou à condição de filho. É isso, volte para Deus, para receber essa graça maravilhosa de Deus, porque diz assim: volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus tem um tesouro imenso de perdão. Quando Pedro perguntou a Jesus: ó Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse assim: não 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, Jesus exagerou, foi uma hipérbole para dizer que não há limite para o perdão, porque é assim que Deus faz conosco. Não é? Aliás, lá no Sermão do Monte, ensinando sobre oração, Jesus diz assim que ao orarmos nós devemos perdoar aquele que nos deve, porque é nessa base, nessa condição que Deus vai nos perdoar o nosso pecado também. Deus nos perdoa incondicionalmente em Cristo. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nessa mesma passagem, no primeiro capítulo da primeira carta de João, diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E a carta aos Hebreus diz que Jesus está à direita do Pai, assentado à direita do Pai, intercedendo permanentemente por nós. Porque Deus é rico em perdoar. Então é só nós nos dirigirmos a Ele. Você pode encontrar Deus. Você pode se apresentar diante de Deus. Você pode falar com Deus e pedir que Deus entre no seu coração. Você pode voltar para Deus agora mesmo e receber a sua graça, o seu perdão maravilhoso. No versículo 11 desse mesmo capítulo 55 de Isaías, um versículo que nós não lemos antes, mas eu vou ler agora, diz assim, que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. No versículo 10, Isaías faz a comparação que assim como a neve e a chuva descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, para fecundar a terra, para fazer a semente brotar, né? Para fazer produzir pão para o que come, e aqui novamente falando de comida e de alimento, né? Assim como a lei da natureza funciona, né, de um modo tão maravilhoso,
também assim é a palavra de Deus, ela não falha. Então, essa promessa que tem aqui, esse convite de Deus, venham, busquem, voltem, porque os que têm sede podem matar a sua sede, os que não têm como pagar vão receber de graça, os que estão sem vida na morte poderão ter vida. Deus está pronto a nos encontrar no caminho, Deus está pronto a ouvir a nosso clamor, nossa invocação, não é? Deus quer que nós nos voltemos para Ele, Deus quer nos perdoar. Esta palavra, essa promessa que está em toda a Bíblia não falha. É uma palavra que não é vazia, pelo contrário, ela vai produzir efeito na sua vida se você crer. Então, que Deus abençoe você, que você possa praticar os verbos da graça. Venha, busque, volte. Amém?